esse é um módulo no qual nós nos dedicaremos à compreensão de alguns aspectos basilares, de alguns aspectos essenciais da doutrina, do pensamento, daquele que é considerado por muitos o Papa da escola austríaca. Eu, nas minhas andanças por aí, como docente, e especialmente falando para um público do Partido Novo, eu costumo dizer que talvez seja o autor mais afinado com aquilo que se espera do trabalho realizado pelo partido. Talvez seja aquele no qual nós podemos nos inspirar mais fortemente, claro, não só nele, mas mais intensamente para calibrarmos as nossas posições de natureza, por assim dizer, ideológica. Eu não gosto muito de falar em ideologia, quando eu falo de liberalismo, quando eu falo de escola austríaca, porque, no meu entender, a ideologia é um exercício de... Falei ainda hoje sobre isso, enquanto estamos gravando aqui, falei ainda hoje sobre isso num story lá no Instagram. A ideologia é um exercício de recobrir a realidade com uma certa visão, com um corpus de ideia, e tentar organizar a sociedade, organizar a realidade a partir desse corpo de ideias. Já a escola austríaca, né, representada aí no módulo anterior pelo Mises, nesse módulo pelo Hayek, ela faz um exercício inverso, que é de contemplação das dinâmicas da realidade, ou seja, ver a realidade como se encontra e tentar encontrar as melhores saídas, as melhores soluções diante dessa visão pragmática de realidade, ou seja, das coisas como se dão, das coisas como acontecem. Então, nesse sentido mais técnico da palavra ideologia, eu nem gosto muito de dizer que a escola austríaca, ou que o liberalismo, ou que o libertarianismo, ou mesmo o conservadorismo, sejam vertentes ideológicas, exatamente em função do fato de nós termos uma preocupação, antes de lançarmos mão de qualquer ideia, de qualquer concepção filosófica da realidade, de nós temos uma preocupação em compreender a realidade nela mesma. Então, dentro desse espectro da composição da escola austríaca, muitos vão dizer que Hayek é o grande papa, é aquele que formulou melhor os termos da escola austríaca, mesmo porque foi um discípulo direto de Mises, trabalhou pessoalmente com Mises, foi fortemente influenciado por Mises. Na verdade, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa impressão que o Mises causou no Hayek, né, definindo o futuro da sua carreira, definindo o modo como ele via as coisas. Mas é interessante como que nós vamos encontrar em Hayek muitos dos elementos que talvez para nós sejam emblemáticos na visão programática do Novo enquanto partido político, né? Bom, algumas notas, vamos dizer, a título introdutório. O Hayek foi um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, foi um pensador com uma ótima penetração midiática, foi reconhecido em vida ainda como uma figura extraordinariamente importante no processo da calibragem da visão econômica, da visão política em diversos países, né? Dentro dos Estados Unidos, então, recebeu honrarias, mesmo de presidente americano, né? Ele foi, vamos dizer, isso não é sempre que acontece, ele teve em vida o devido reconhecimento pelo seu trabalho. Foi um dos fundadores da Montpellier Sociedade, quer dizer, daquele grupo que se encontra, um grupo de aristocracia intelectual que se encontra a cada 2 anos para discutir temas políticos e econômicos, né? Então, ele foi, talvez, aquele que formulou a ideia da Montpellier Sociedade, e aquele grupo extraordinariamente importante em termos políticos, né? O que é interessante é que o que é produzido ali não é publicado pela própria sociedade, cada membro pode publicar depois, a posteriori, os seus papers, mas o que é dito ali fica ali e só se espalha por meio
do trabalho direto dos membros, né? E para você se tornar um membro da sociedade, você tem que passar por um processo de avaliação do conselho executivo. É uma coisa bastante fechada, é um grupo bastante fechado, exatamente para pensar o futuro da mensagem, da boa mensagem econômica, da boa mensagem da liberdade, da boa mensagem política em plano mundial. O Hayek tem uma nota, vamos dizer, uma nota biográfica interessante. Ele veio ao Brasil por 3 vezes, ali entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80 do século 20. 1970 e pouco, 1977, salvo engano, a primeira vez que ele veio, depois a última, acho que em 81, sempre a convite do engenheiro e grande divulgador das ideias da liberdade, o Henri Maxud. O Henri Maxud tinha uma revista chamada Visão e tinha um programa de televisão, inclusive, tipo, de um talk show, salvo engano, chamava-se Henri Maxud e Você, era uma coisa assim, passava numa, não sei se era na TV Manchete, mas o cara batia duro, né? Quem conheceu o Henri Maxud, ele era um liberal assim, de mão pesadíssima, um grande empresário, um grande engenheiro. Inclusive, o Hotel Maxud, em São Paulo, até hoje é tocado por um querido amigo, que é o neto dele, o Henri Maxud Neto, exatamente. E ele trouxe o Hayek 3 vezes ao Brasil. Na primeira vez, o Hayek veio visitar exatamente a Câmara, visitou a Câmara, e tem uma passagem muito interessante, falando sobre essas visitas dele, que uma semana antes da chegada dele em Brasília, os parlamentares receberam uma atriz pornô no plenário, mas que foi uma festa, estava lotado o negócio, né, para receber a atriz pornô. E quando chega o Hayek, diz que tinha ali uma meia dúzia de gatos pingados e que apenas um deputado teria feito uma referência. Então, temos aqui o vencedor do Prêmio Nobel em Economia, o Hayek está ali, não tinha ninguém no plenário. E nunca foi recebido por nenhuma autoridade brasileira. Isso dava bem o clima político no qual ele se encontrava. Nós estamos falando ali de pleno período militar, né? E o Hayek, se ele tinha uma preocupação na vida, uma delas não era fazer amigos, né? O Hayek, ele tinha posições muito fortes, especialmente quando ele está na sua última fase de escritor. Tem até a última vinda dele, ele faz um bate-papo gravado, que depois virou um livro, Hayek na UNB. Ele estava ali numa palestra na UNB, isso foi transcrito, e ele fala lá pelas tantas. Ele diz assim, olha, eu não sou conselheiro de político, ele fala literalmente assim, ele fala, eu não sou assessor de político, eu não estou nem um pouco interessado com ideias se elas vão ser factuais ou não factuais. Eu trabalho agora no espectro do que deve ser defendido, independentemente do clima político, né? Eu agora me dou o direito de defender as ideias como elas devem ser defendidas. Então é importante como que o Hayek, especialmente ao final, ele adota uma posição realmente mais dura na defesa das liberdades. E era um cara que, imaginem vocês, final dos anos 70 no Brasil, anos de chumbo, começo dos anos 80, o cara que chega e alguém perguntou para ele, falou assim, quem é culpado pela inflação? Ele falou, o Banco Central. Ele já chegava na bucha. Não, e qual que é o problema? E Delfim Neto, o que você acha dele? Bom, eu não conheço, mas está fazendo besteira, né? Porque está tentando controlar a inflação, fazendo controle de preço. E tal. Então, ele bateu muito duro até o final da sua vida na defesa das liberdades individuais, especialmente dessa economia laissez-faire, laissez-passer, né? que é tão cara a todos nós. Depois eu até vou disponibilizar para vocês, quem está aqui ao vivo, quem está acompanhando depois pela Fundação, algumas dessas passagens do Hayek no Brasil. Tem até umas fotos assim, bem interessantes no livro que nós lançamos, né, da coleção Breves Lições, Hayek e a Ingenuidade da Mente Socialista. Tem algumas fotos dele com o reitor, José Carlos Azevedo, na UNB, em 81, e aí ele dando palestra. Isso é bem interessante, essa passagem dele por aqui. Foi uma espécie de conselheiro do Reagan, né? Tem aqui uma foto dele com o Reagan, diversas medalhas.
sujeito com uma vida realmente estrelada. Morreu agora, recentemente, morreu em 1992, né? Muito recente, portanto. E foi uma vida riquíssima. Foi soldado na Primeira Guerra, combateu pela Áustria em 1918. Ele era primo, até falando em notas interessantes, tem umas coisas malucas, né? Ele era primo do Wittgenstein. Para quem não conhece, o Wittgenstein é uma das maiores mentes do século XX, é um dos maiores filósofos, um dos mais importantes filósofos do século XX, e Wittgenstein era primo. Então, os caras, inclusive, eles se encontraram, salvo engano, a primeira vez, eles se encontraram numa estação de trem, voltando da guerra, ambos na frente de batalha, voltando da guerra, imaginem vocês. Um olhou para o outro e falou assim: mas eu te conheço, né? Você não é o Wittgenstein, você não é o Hayek. Eles teriam voltado conversando, coisa maravilhosa. Eu não posso nem falar dos meus primos, não. O cara era primo do Wittgenstein. Pois bem, alguns elementos fundamentais do pensamento hayekiano. O Hayek tinha uma formação intelectual extraordinária. Ele mesmo fala isso em algumas notas biográficas. Ele diz que teve muita sorte, ele teve o privilégio de nascer numa família de boa condição financeira, uma família de um certo ar ou de uma certa tradição aristocrática, inclusive com títulos nobilitários, e com uma extraordinária tradição intelectual. O pai dele era um botânico, e depois vocês vão entender por que isso foi importante na vida do Hayek. O pai dele era um botânico de mão cheia, e ele, muito jovem ainda, discutia dentro de casa a constituição, a natureza, por exemplo, da teoria darwiniana da evolução. Depois eles debateram os trabalhos que reforçavam essa visão e modulavam essa visão de Darwin por meio de Mendelssohn. Então, uma coisa extraordinária. Isso era parte do cotidiano ainda do Hayek, muito jovem. Portanto, é um homem que se construiu num ambiente doméstico muito favorável à especulação intelectual. Num determinado momento, ele começa a travar contato com a dimensão mais político-econômica da realidade, chega no pai dele, botânico, e fala: pai, eu quero estudar ética. O pai dele quase morre do coração, mas entende e então estimula, e foi exatamente a partir daí que nós ganhamos o Hayek que nós conhecemos. Ainda lá na frente, influenciado por uma certa visão biológica do indivíduo. Ou seja, essa influência darwiniana no modo de ver as coisas emerge também no modo como Hayek pensa a filosofia, pensa a colocação do homem em sociedade e assim por diante. Um comentário adicional. Talvez o Hayek tenha sido, dentro da escola austríaca, e quando nós falamos em escola austríaca, não pensem vocês numa pedra monolítica, né, que todo mundo pensava igual. Dentro da escola austríaca, nós temos posições lá nas pontas que vão divergir aqui ou ali, apesar de um tronco fundamentalmente comum. Dentro da escola austríaca, o Hayek talvez tenha sido o autor que mais intensamente percebeu a importância da filosofia para os economistas. Ele diz claramente, não que o Mises não tenha feito isso, não tenha intuído essa importância da especulação filosófica para compreender a dinâmica da economia, mas o Hayek, já no final da sua vida, na defesa daquelas, como eu disse, naquela defesa mais forte das suas posições, ele disse, inclusive, que nenhum economista pode ser um bom economista sem entender o mínimo de filosofia. Então, ele interiorizou isso, e isso transparece na sua obra. É um profundo conhecedor de filosofia, da história da filosofia, nem sempre fez uso adequado da história da filosofia, mas compreendia bem o pensamento. Tanto que ele, naquela polêmica com Keynes, sobre a qual nós vamos falar provavelmente no próximo encontro, não nesse,
Mas na polêmica que Hayek teve com Keynes, e eu disse que ele não era... tem uma frase atribuída a Aristóteles que diz assim, que ele teria dito: eu sou muito amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. E eu me lembro muito dessa frase quando eu falo da relação Hayek e Keynes, porque o Hayek tem inclusive uma entrevista falando sobre isso, falando, cara, Keynes era um homem extremamente limitado intelectualmente, muito meu amigo, gente, né? Não é exatamente o que um amigo suporta ouvir com facilidade, né? Se você é meu amigo, mas você é intelectualmente muito limitado. Tem uma passagem dele dizendo isso numa entrevista. Então, o Keynes apostava em certas soluções em âmbito econômico que estavam para além de uma compreensão filosófica do indivíduo, filosófica do sujeito. Então, um primeiro ponto a se ressaltar aqui foi exatamente lendo um livro sobre filosofia antiga que o Hayek formula um dos seus principais conceitos, que é o conceito de organização espontânea da sociedade. Foi exatamente lendo um livro, até se a Bárbara, não sei se a Bárbara está me ouvindo aqui, porque ela pode me ajudar, mas foi exatamente lendo um livro chamado... Você pega, por gentileza, aquele livro ali que eu vou mostrar para o pessoal? Foi exatamente lendo esse livro aqui, ó. Obrigado. Paideia, A Formação do Homem Grego, de um autor alemão chamado Werner Jäger, falando sobre filosofia antiga. É um baita de um calhamaço, e uma obra emblemática. Foi lendo isso aqui. E o Jäger ele tem uma visão muito interessante. Ele diz assim: na Alemanha pós-Primeira Guerra, né, nessa Alemanha de joelhos, eu tenho que repensar a reconstrução do país. Como é que eu faço isso? Olhando para os antigos. Eu vou olhar para aqueles que fizeram bem antes de mim ao refletir sobre o homem. Então, o que o Jäger propõe é a reconstrução da Alemanha a partir de uma visão grega, a partir de uma visão estabelecida pelos filósofos antigos. E foi lendo esse livro aqui, o próprio Hayek fala isso, que ele tem um insight de um conceito fundamental da organização espontânea da sociedade. Bom, e o que vem exatamente a ser isso? Em primeiro lugar, trata-se da celebração do individualismo. O Hayek diz, eu separei um trecho, depois eu mando tudo para vocês. Podemos dizer que o individualismo tem como características essenciais o respeito pelo indivíduo como ser humano, isto é, o reconhecimento da supremacia das suas preferências e opiniões na esfera individual. Isso é individualismo, é a supremacia, é a anterioridade do indivíduo, é a ideia de que, hierarquicamente, nada pode superar a ideia de preferências individuais, opiniões na esfera individual, por mais limitada que possa ser essa condição do indivíduo. E a convicção de que é desejável que os indivíduos desenvolvam dotes e inclinações pessoais. Observando filosoficamente a sociedade, o que o Hayek percebeu é que aquelas civilizações que apostaram na supremacia das escolhas individuais, na liberdade das pontas, para que os sujeitos pudessem responder da maneira como melhor entendessem a desafios reais e hipotéticos, nessas civilizações observou-se grau superior de condições de vida. E, em via diversa, naquelas sociedades nas quais se apostou mais na centralização das instâncias decisórias, na ideia de que os indivíduos não devem ter grau superior de autonomia na escolha dos seus destinos, mas que essas escolhas devem ser feitas por um órgão central. Quando isso foi realizado, de qualquer maneira em que foi realizado, você teve um decréscimo na qualidade de vida, na geração de riqueza, nos índices de prosperidade. Então, nós que estamos aqui, né, trabalhando em prol de uma visão liberal, a gente nunca pode perder isso. E como é difícil, hein? E como é difícil.
A gente nunca deve perder isso do nosso horizonte. A ideia de que um bom trabalho político é o trabalho que retira o lodo, a lama estatizante de controle das decisões individuais. É esse o foco. É esse o foco de trabalho de um político liberal, de um intelectual liberal, de um advogado liberal, de um administrador liberal, seja ele qual for. Ou seja, em qualquer dimensão da aplicação prática do seu trabalho, afastar ao máximo. Esse é o nosso grande exercício. E como é difícil, porque todo o sistema trabalha em sentido contrário. Nós que trabalhamos especialmente nos gabinetes e na liderança, aqui na Câmara dos Deputados, o tempo inteiro a gente está fazendo conta. Quanto a gente vai perder mais aqui, vai perder menos ali, mas então a gente vai ter que conceder isso, mas o que nós não podemos perder nunca de vista é a ideia fundamental do princípio da autonomia do indivíduo. O que é, ainda hoje, um elemento estranho. Estava ainda ontem andando pela Câmara ali para tomar um café com a Poli e com o Lucas, e falava sobre o subtítulo desse livro, né, da Breves Lições, e a ingenuidade da mente socialista. Quando eu fiz o lançamento desse livro em diversas universidades pelo Brasil, os alunos de universidade passavam na mesinha onde o livro estava exposto, lia aquilo assim, Hayek, não sei o quê, e a ingenuidade da mente socialista. Mas tem coragem de colocar isso na capa de um livro? Isso ainda hoje assusta. Pleno século XXI. Por que ingenuidade da mente socialista? Basicamente porque qualquer ideia que parta do pressuposto da submissão do indivíduo a uma sociedade, a um elemento centralizado de composição do poder, é ingênuo. Ingênuo. Ingênuo porque, historicamente, não funciona. E por que isso? Fundamentalmente, contraria a condição da natureza humana. Ah, mas não poderia ser diverso? Poderia ser diverso se nós tivéssemos uma natureza diversa. Eu poderia ensinar grego para o meu cachorro se ele tivesse uma natureza diversa, mas isso eu não posso fazer, porque ele tem a natureza que ele tem. E é exatamente ao contemplar a natureza do indivíduo e a necessidade que nós temos de alimentar a nossa liberdade, de nos desafiarmos naquilo que para nós é um desafio, pode não ser para a sociedade num certo momento, mas em busca de soluções que amanhã serão importantes. Quando nós apostamos nisso, nós deixamos de lado a ingenuidade do controle, do desejo de controle. Quando o muro cai, ninguém corre para onde se controla, corre para onde tem menos controle. No entanto, o Hayek percebe muito cedo como é sedutor o discurso do controle. O discurso do exercício de guiar as preferências individuais para aquilo que alguns consideram o melhor caminho. Ontem ainda a gente estava tendo uma discussão importante sobre isso, e é sempre um pouco angustiante discutir sobre essas coisas. Né? Você fala assim, em termos práticos, podemos ou não podemos ter propaganda político-partidária dentro de templos religiosos? Eu ainda conversava com o André, chefe lá da liderança. André, do ponto de vista principiológico, não tem dúvida. Nós não podemos trabalhar com a ideia de controlar instâncias decisórias de cada indivíduo. Ah, mas será que esses indivíduos estão em condições de fazer boas escolhas por eles mesmos? Quando nós fazemos essa pergunta, a gente imediatamente se coloca no universo coletivista. E a gente imediatamente se coloca no universo paternalista, de olhar para o outro como um sujeito incapaz de se autodeterminar e que, portanto,
vai ter que contar com algum sujeito messiânico, instância política, para dizer o que ele deve ou não fazer da sua própria vida. Ou seja, não, você não tem condições de decidir por você, mas fique tranquilo que nós estamos aqui para defendê-lo de você mesmo. É uma merda isso, é uma merda horrorosa. E é muito sedutor. O poder é muito sedutor. Porque o poder trata da possibilidade de sobrepujar vontades individuais e dizer o que o outro deve fazer dele mesmo em função de uma visão que eu tenho da realidade. Tem uma passagem do Hayek na qual ele fala sobre esse socialismo sedutor, entendido como um modelo centralizado que irradia poder e que se sobrepõe aos indivíduos. Ele diz assim: foi inquestionavelmente a promessa de maior liberdade que atraiu um número crescente de liberais para o socialismo. Vejam isso. Ele fala, nós perdemos muitos liberais para o socialismo por uma promessa de liberdade. Tanto que hoje é interessantíssimo, para quem acompanha as sessões do Legislativo brasileiro, você tem partido Socialismo e Liberdade, você pega os partidos mais coletivistas da nossa história, apoiadores de ditaduras genocidas. Essa palavra está tão gasta, né? A gente custa poder falar genocida, porque é genocida. Mas de ditaduras efetivamente genocidas que falam em liberdade. Então ele diz: a promessa de maior liberdade que atraiu um número crescente de liberais para o socialismo e tornou-os incapazes de perceber o conflito existente entre os princípios do socialismo e os do liberalismo, permitindo em muitas ocasiões que os socialistas, vejam vocês, usurpassem o próprio nome do antigo Partido da Liberdade. O socialismo foi aceito pela maior parte do establishment, da inteligência, como o herdeiro aparente da tradição liberal. Não surpreende, pois, que seja inconcebível aos socialistas a ideia de tal sistema conduzir ao oposto da liberdade. Eu tenho dito, na minha militância quase que solitária nas redes sociais, etc., etc., que nós, liberais, estamos perdendo progressivamente a autonomia sobre o termo liberal. Porque cada vez mais nós temos social-democratas, intervencionistas gourmetizados, trazendo para si o termo liberal. E daqui a pouco a gente se perde, como aconteceu nos Estados Unidos. É um quiprocó quando a gente tem que trazer, por exemplo, traduzir um texto americano para o Brasil, porque o que eles chamam lá de liberal nada tem a ver com o nosso liberalismo. O liberal deles são os progressistas, são os caras de esquerda, por assim dizer. Nós ainda estamos segurando as pontas, mas pelo que eu vejo, especialmente no mundo intelectual, no mundo das redes sociais, a multiplicação de intervencionistas que colocam lá nas suas descrições liberal, daqui a pouco a gente vai ter que arrumar um outro nome para nós aí, para a gente não se perder. Então, essa ideia é muito sedutora. A ideia do intervencionismo é muito sedutora. Daí que vem a ideia dessa espécie de ingenuidade. Ingenuidade por quê? O Hayek ele estabelece uma diferença entre uma espécie de racionalismo cartesiano, uma espécie de racionalismo inspirado em René Descartes, grande filósofo do século XVIII, do século XVII, século XVIII, e o irracionalismo. Ele vai dizer: o grande problema nosso é o desejo de controle. É o desejo de controlar aquilo que é naturalmente incontrolável, porque é imprevisível. Eu falei da importância que o pai botânico de Hayek teve na formação dele.
especialmente pelos estudos que eles desenvolveram sobre Darwin, sobre Mendes. Veja, quando nós falamos de Darwin e teoria da evolução, nós estamos fundamentalmente falando de uma teoria que, rastreando o comportamento ancestral dos seres vivos, nós observamos mudanças, especialmente mudanças morfológicas nesses seres vivos, que respondem a um processo de adaptação a condições concretas. Ou seja, compreendendo um pouco mais a fundo a teoria darwiniana, você entende que a teoria da evolução não é uma teoria que aponta para a subsistência e a prosperidade dos mais fortes, dos mais bem alimentados, dos maiores, simplesmente dos mais bem adaptados a situações concretas, que são muitas vezes irrastreáveis. Então, se eu fecho 200 pessoas numa sala e digo assim, vem por aí um vírus desconhecido e a gente tem que se preparar. Ele vai chegar em 1 ano. Nós não sabemos quais são os efeitos desse vírus sobre nós. Como é que a gente deve se preparar? Eu vou centralizar a nossa estratégia. Tá? Todos nós vamos debater sobre como passarmos pelo ataque desse vírus, que chegará daqui a 1 ano, e todos nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. A gente faz uma aposta muito perigosa. Basicamente por quê? Diante da incerteza de como nós vamos reagir àquele vírus, se eu aposto tudo em... Pessoal, a gente vai sair desse vírus se todos nós fizermos muito exercício físico e nos alimentarmos bem. Então, todo mundo vai comer muito e fazer muito exercício físico. Mas eu não sei se esse vírus tem preferência por gente bem alimentada e malhada. Então, quando você centraliza as instâncias decisórias, você tira a possibilidade do sujeito lá na ponta falar assim, olha, eu não concordo com isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto assistindo televisão aqui, comendo muita pizza, não vou fazer nenhum exercício. E, eventualmente, esse vírus ele ignora a presença de pessoas que comem muita pizza e ficam assistindo televisão o dia inteiro. Claro que eu estou criando aqui uma grande metáfora para dizer. A centralização significa, ingenuamente, que você imagina poder controlar as dinâmicas dialéticas próprias do curso da história. Por isso que me permitam fazer um parênteses aqui, Hegel foi uma desgraça para nós. Por quê? E bateu, obviamente, lá em Marx, mas por que Hegel foi uma tragédia? Porque o Hegel pensava o processo dialético rumando para um fim determinado, assim como Marx, que simplesmente inverteu teoreticamente a filosofia hegeliana, dizendo assim, não, existe um processo dialético que ruma para um fim específico. E esses caras, eles se tornam messiânicos. Ou seja, tudo aquilo que escapa à ideia de um curso da história pré-determinado, esses caras vão dizer, não, mas nós temos que buscar esse trilho. E isso é uma miséria para a condição humana. Esse é o modelo totalitário por excelência. Esse é o problema de que o Hayek vai dizer, esse é o problema de um racionalismo cartesiano. Nós temos que apostar, ao contrário, na irracionalidade do processo dialético humano. Na irracionalidade. Há 2 anos, alguém estava pensando numa pandemia? Alguém tinha ideia? Hoje, nós estamos meio que no meio da pandemia, quase que saindo, quem sabe, talvez. Nós não sabemos exatamente o que fazer. Nós temos uma ideia ancorada numa visão científica, dizendo assim, olha,
mais ou menos o caminho é esse. Mas nós não sabemos se esse comportamento desse vírus é exatamente X ou Y, ou se ele vai sofrer uma mutação que vai nos levar para um caminho completamente diferente, se vai nos trazer para novos lockdowns. A gente não tem ideia. Mas a visão ingênua desse racionalismo cartesiano, lembra no encontro passado? Foi no encontro passado ou no encontro retrasado? Sei lá que encontro foi, eu estou meio perdido aqui. Eu abri um bate-papo desse nosso aqui falando assim, sobre out e it. A mentalidade binária cartesiana é out. Ou isso ou aquilo. Quando você olha para o mundo em ou isso ou aquilo e não percebe que o mundo é muito mais complexo e que nós temos que apostar na liberdade, porque é exatamente na liberdade que indivíduos lá nas pontas vão buscar soluções para as quais, nesse momento, nós, aqui na instância central de poder, nós não estamos sequer vislumbrando. É esse o ato de ingenuidade, dizer assim, não, nós controlamos, nós podemos controlar as instâncias. Hoje, nós já perdemos o Paulo Guedes, por exemplo, o ministro da Economia do governo Bolsonaro. Estou fazendo esse tipo de registro porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar aí pela história, mas nós já perdemos o Paulo Guedes para as pautas coletivistas. Mas quando ele se dizia e atuava como um liberal, eu me lembro que teve um dia que o Ministério da Educação estava passando, como se não passasse o tempo inteiro, por sérias dificuldades, estava nas mãos de um grande professor de filosofia, o professor Vélez, mas de administração, de gestão não entende nada, e aqui é só uma constatação, não é nenhum demérito. E eu me lembro do Paulo Guedes fazendo um discurso seguinte, falando assim, nós temos que descentralizar, não só na economia, mas nós temos que descentralizar na educação. Quem tem que decidir pelo modo de educar as pessoas é o diretor da escola, junto com os pais, é o cara do bairro, é o prefeitinho lá da cidade com 10, 15 mil habitantes. É lá que eles têm que se resolver. Nós temos que redistribuir as instâncias de poder. Eu quase dei um beijo na boca do Paulo Guedes. Entrega para ele o Ministério da Economia, da Educação, da Ciência, porque essa é a mentalidade de um liberal. Descentraliza, joga na ponta e confere maior autonomia. Por quê? Porque na racionalidade cartesiana, out, ou é assim ou não é assim, nós tentamos colocar tudo dentro de trilhos que não respeitam as dinâmicas próprias da vida. Por que Darwin simplesmente fez uma excelente descrição da realidade? Porque ele percebeu o seguinte, olha, esses lagartos prosperaram nessa ilha porque eles desenvolveram modos, mutações para se alimentarem, para conseguirem dormir, para escapar dos predadores. Mas foram os lagartos mais fortes, mais poderosos, os maiores? Não, foram só os mais bem adaptados. Quais são as empresas que prosperam numa situação de crise? As mais bem adaptadas, não as mais ricas, não as mais poderosas, não as multinacionais. Se o cara não tiver uma visão ágil de adaptação às novas dinâmicas da realidade, ele afunda. Tão simples quanto isso. Então, nós temos... E é estranho falar isso, porque, né? Quando você fala de filosofia, quando você fala... Você está sempre dizendo assim, a racionalidade. Ele vai dizer, não! Nós temos que trazer no bojo da leitura dos aspectos econômicos, das dinâmicas próprias da vida humana, uma certa predileção pela irracionalidade do sistema. O sistema, ele é irracional. E é exatamente por ser irracional que ele não se dobra a modelos racionais, engessados nesse sentido, engessados de administração. Você tem que estar sempre olhando os sinais. Você tem que estar sempre articulando soluções. Tem uma passagem na qual ele diz: minha objeção aos racionalistas é que eles declaram que seus experimentos são resultados da razão. Vestem-nos de uma metodologia pseudocientífica. Socialista trabalha com metodologia pseudocientífica. Social-democrata, intervencionista gourmet, esses caras trabalham com metodologia pseudocientífica.
mentalidade cartesiana de controle e engessamento. E assim, continua a citação, enquanto cortejam recrutas influentes e sujeitam a ataques infundados práticas tradicionais inestimáveis, olha como é importante para esses racionalistas cartesianos, para esses intervencionistas, como é importante recrutar gente influente na mídia, na política. Né? Eu adoro quando algum deputado nosso, eventualmente, toma a palavra e retruca um intervencionista e fala assim, olha, meu amigo, mas espera aí, isso não é assim não, por causa disso e disso e disso. O cara imediatamente pega um caminho assim, mas pega uma tangente. É lindo ver. A gente precisa de mais pessoas fazendo isso. Mas é lindo, porque você dá um truco no cara de acordo com a realidade, independentemente dos discursos. Porque o discurso da racionalidade cartesiana é muito sedutor. Então eu volto. E assim, enquanto cortejam recrutas influentes e sujeitam a ataques infundados, práticas tradicionais inestimáveis, resultado de eras de experimentação evolutiva, de tentativa e erro. O que nós estamos fazendo aqui, liberais, nós não somos seres messiânicos, nós não temos a pedra filosofal, nós não temos a pedra de Roseta para que você possa traduzir todo o mundo. Não! O que nós estamos fazendo aqui é, cara, para carregar água, é melhor você colocar aqui dentro dessa caneca do que colocar aqui dentro desse livro, tá? Porque aqui, na hora que você jogar, ela vai escorrer, vai molhar as folhas. É só isso. É respeitar dinâmicas históricas, resultado de eras e eras de experimentação evolutiva, 2.500 para 2.600 anos de razão filosófica, são 26 séculos de razão filosófica, para proteger os seus experimentos antropológicos, para proteger os seus experimentos sociológicos de um escrutínio racional, de um escrutínio de vivência da condição humana. Marx e os seus asseclas é um grande escritor de ficção. Ele é um grande escritor de ficção. Ah, mas é desrespeitoso dizer isso. Não, dizer o que as coisas são não é desrespeitoso, é simplesmente celebrar a realidade como é. Marx e os seus seguidores, ele parte de uma profunda incompreensão da dinâmica humana. Tanto que as suas previsões... Ele aspas, acertou até onde ele estava. Tudo que ele projeta para frente é uma tragédia completa, não tem nada. Tanto é verdade que, economicamente, a tradição marxista parou de falar. Só os doidos ainda, aí, aqui ou ali, em alguma escola de economia, sei lá, na Unicamp ainda tem alguns, em outras universidades tem outros, em algumas partes do mundo isso acontece, mas só aqueles caras muito loucos, que têm um completo desprezo pela realidade como é, apostam numa discussão econômica de natureza marxista. Você pode ver que a grande massa dos marxistas inverteu a pauta, especialmente a partir de Gramsci. Porque o que o Gramsci fez foi reconhecer a derrota em âmbito econômico e falar assim, sobrou alguma coisa para a gente, é no universo da cultura, é no mundo da universidade. São as pautas de lacração. Por isso que nós temos hoje, enquanto eu gravo esse encontro, nós temos 20 milhões de pessoas no Brasil. Imaginem vocês o que é uma cidade com 20 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, com insegurança alimentar, número semelhante de desempregados. E a pauta dos caras é se você tem que chamar alguém de todos, todas ou todes. Se você precisa ter cota para quilombola para fazer não sei o quê. A pauta, ela saiu do universo econômico, porque eles entenderam. Ali não tem muito mais o que fazer. A realidade já enfiou um trem na nossa cara. Mas nós podemos apostar agora nas pautas coletivistas, intervencionistas,
de mundo cultural, de mundo social. Então você tem, de um lado, o pensamento cartesiano, que o Hayek vai chamar também de construtivista, versus uma visão evolucionista da sociedade. Então, como é que nós evoluímos enquanto sociedade? Como é que nós evoluímos enquanto sociedade? Nós só evoluímos enquanto seres livres. Enquanto seres livres. Então, toda vez que bate uma pauta política, como é que eu posso fazer para garantir maximamente a liberdade do outro? Quando você começar a discutir comigo sobre o que nós podemos fazer para garantir que aquele sujeito haja de tal maneira e não de outra, nós atravessamos o rio e nós começamos a defender o que não deve ser defendido. Como, por exemplo, gente liberal falando em obrigatoriedade de vacina. Tire da sua boca essa palavra. Porque se você fala em obrigatoriedade de vacina, obrigatoriedade não sei o quê, você é o tiozão do WhatsApp. Mas liberal, você fundamentalmente não é. Você não merece carregar um termo eivado de um significado composto por uma semântica importantíssima para a nossa história. Então aí vem aquilo que Hayek vai chamar de ordem ampliada ou espontânea. São termos técnicos, tá? Ordem ampliada ou espontânea. O racionalismo crítico ou evolucionista, e aí nós estamos falando, então, de um... Olha, parece paradoxal, mas não é. De um racionalismo do irracionalismo. Esse racionalismo. Por que é o racionalismo do irracionalismo? É entender que a razão ela é fundamental, mas ela não vai dizer como a realidade deve se comportar. Ela se torna um instrumento na mão de uma pessoa inteligente. Então, eu olho assim, o comportamento da água é esse, o comportamento do fogo é aquele, o comportamento do meu vizinho é aquele outro. São dados de realidade. Então, eu vou usar a minha inteligência como um instrumento para potencializar uma vida próspera, dados os comportamentos que eu observo. E não o contrário, utilizar a razão como um fim em si que vá doutrinar a realidade, que vá forçar a realidade para dentro de um trilho que não a comporta. Tem algumas coisas que você vê acontecendo na vida política do país, você olha e fala assim, isso vai dar merda. Ah, por quê? Você tem dons de presciência? Porque você é algum visionário? Não. Porque essa solução que estão dando para esse problema é uma solução que não respeita as coisas como são. E quando você violenta a natureza das coisas, entre as ideias e os fatos sempre vencem. Não, eu descobri um método, eu vou comer muita lasanha e vou emagrecer. Porque é uma ideia que eu desenvolvi aqui, que se eu comer essa lasanha dormindo, meu corpo não se torna ciente da presença da lasanha no meu buchinho. Ah, você é um gênio. No outro dia você vai acordar com 10 quilos a mais. Ah, mas quer dizer que a minha ideia não deu certo? Ideias não controlam os fatos. As ideias, elas se colocam de maneira mais ou menos positiva diante dos fatos. Os fatos são muito teimosos e eles sempre vencem. Perante as nossas limitações cognitivas, diante das nossas limitações cognitivas, a ordem espontânea entre os indivíduos é a forma correta de utilizar o conhecimento limitado que cada um de nós possui. O que um burocrata em Brasília sabe de como se dá o processo educacional numa sala de aula no interior do Amazonas? Merda nenhuma. Você simplesmente supõe.
Cara, eu já fiz parte, deixa eu confessar para vocês aqui um negócio, depois aí o editor, não, pode deixar, não tem problema não, que não vai depor contra mim, não. Eu já fiz parte de uma comissão de análise de livros didáticos do MEC. Depois que eu vi o que eu estava fazendo, eu sou doido. Aí eu participei uma vez lá e tinha termo de sigilo, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, depois nunca mais. Porque sabe o que significa isso? Significa que um punhado de gente enfiado, a gente ficava enfiado num hotel em São Paulo. Tudo sigiloso, porque as editoras ficam todas loucas e tal para vender livro para o Estado. Tem gente que fica milionária com isso. A gente pegava lá, se submetia no edital 50 livros, e nós, grandes intelectuais, mentes privilegiadas, nós íamos analisar que livros devem ou não parar na mesa da professorinha Mariazinha, lá do interior do Rio Grande do Sul, dando a aula dela. Mas que coisa mais arrogante que isso? Não a menor ideia. Então, eu estou dizendo para ela assim, olha, a senhora não sabe escolher um livro para os seus alunos. Nós aqui, membros, representantes do Estado, vamos carimbar e falar assim, ó, esse aqui a senhora pode... Isso é muito simples. Eu estou cercado de liberais, eu escuto manhã, tarde e noite no privado das redes sociais. Denis, esse livro seu é fantástico. Isso tinha que ser obrigatório nas escolas. Eu escuto o sistema inteiro. Você é em Brasília, você não consegue contato no MEC, vamos fazer esses livros se tornarem obrigatórios nas escolas. Os caras têm que ler Hayek, têm que ler... Ah, então peraí. Na defesa da liberdade de escolha, por eu não deter o conhecimento completo de tudo o que acontece ao meu redor, eu vou defender a liberdade a partir de um pressuposto contrário, impondo o que o outro deve ler ou deixar de ler, e não simplesmente tentando convencê-lo da importância disso. Hoje eu fui fazer um lançamento de livro lá na Universidade Federal de Maryland, e um menino que participou comigo da edição do livro falou assim, Denis, vão pedir dinheiro da reitoria para fazer o lançamento do livro. Eu falei, filho, é sobre o que o livro? Eu sou, ok, agora eu sou um autor soviético. Ele, cara do céu, é mesmo? Olha o que eu estou falando. Eu falei, pois é. Nós somos assim, a gente tem que ficar atento a todo momento. Sendo assim, por tentativa, tô acabando. Sendo assim, por tentativas e erros, as regras de comportamento vão sendo aprimoradas de forma involuntária. Há um certo involuntarismo no ajuste dos comportamentos que, portanto, não podem ser racionalmente determinados a prioristicamente. Num processo em que aquelas regras que se mostrem mais adequadas são transmitidas e imitadas. Existe um grande debate que, para mim, é inútil, debate de rede social. Em que medida um liberal é conservador, em que medida um conservador é liberal. Cara, são primos próximos, muito próximos, são quase irmãos de sangue. Porque o liberal é aquele sujeito que percebe o seguinte, opa, tem um negócio aqui que funciona mais. Isso aqui, na realidade, funciona melhor. E é exatamente celebrando aquilo que funciona melhor que eu vou trazendo mais e mais prosperidade para uma certa civilização. E o conservador bem entendido, essa porcariada que aqui no Brasil virou conservadorismo, que não é conservadorismo, é só um bando de intervencionista totalitário apaixonado por bota de milico. Mas conservador de verdade é aquele cara que entende o papel da prudência e, portanto, de celebrarmos aquilo que funciona quando funciona e de toda vez que nós vamos fazer um comentário aqui. Nós tivemos, vai que esse vídeo aqui, alguém está assistindo ele no século 30. Nós tivemos, moçada, no Brasil, um dia atrás aí, um evento de assim ditos conservadores pedindo revolução. Desculpa, assim, ser muito honesto, talvez até um pouco mais do que eu devia, mas
Como é que pode ser quadrúpede a esse ponto? Ou você é conservador, ou você pede ruptura. Um conservador, bem entendido, vai sempre olhar para a sociedade e dizer, aquilo ali tem que ser arrumado. Mas como é que eu vou arrumar aquilo? Eu vou buscar caminhos prudentes. A palavra do conservadorismo é prudência, e nesse sentido não está muito distante de um liberal. A prudência nos ajustes em função daquilo que funciona. Nós somos conservadores, quebra tudo, põe fogo, vamos desobedecer tudo. Mas é um jegue que nunca leu uma página sequer de um conservador que preste. Não entendeu nada. Não entendeu que as revoluções... Por que liberais, conservadores são contra-revolucionários? Porque as revoluções, elas costumam comer os revolucionários no café da manhã. Você não tem controle. Você não sabe o que vai acontecer. Por isso, prudência, cuidado. A liberdade, ela é importante porque você vai construindo as soluções para e passo. Porque às vezes apareceu um problema aqui, você fala, e agora, como é que a gente vai resolver isso? Tinha um carinha lá no Japão trabalhando nisso, que nem sabia que ia ficar trilhardário, e agora a gente vai buscar a solução dele, vai colocar aqui para uma coisa que antes não era um problema. Desculpa ser um pouquinho incisivo, mas a burrice é uma coisa que me irrita profundamente. E o problema da burrice não é a burrice, porque todos nós temos um grau severo de ignorância a respeito de vários temas, mas é aquela ignorância que não é ciente de si. O Sócrates fala isso, né? O problema não é ser ignorante, o problema é ser ignorante de uma ignorância que não é ciente de si. E tem um ignorante em especial que me irrita mais profundamente, é o ignorante voluntarioso. É o cara que é burro e que quer sair à rua para fazer besteira. Porque quando o cara é ignorante, está em casa, só tomando Danoninho, não tem problema nenhum. Mas quando ele resolve se movimentar, é que dá um problema danado. Gente, obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição para a gente conversar, e daí no segundo encontro a gente avança nos conceitos hayekianos. Obrigado.